Bom dia, bem-vindos ao web seminário da Campelo. Meu nome é Fernanda Freire, assessora de comunicação e marketing da empresa. Todos os meses temos um web seminário para abordar temas que estão em destaque no mercado. E hoje o nosso diretor de inovação e serviços, Wilson Giraldelli, abordará o tema como reduzir custos e a complexidade no seu ambiente de TI com virtualização de servidores e desktops. Durante o web seminário, vocês poderão fazer perguntas para que no final façamos um bate-bola. Wilson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Bom, hoje nós vamos estar falando um pouquinho, então, de como está o cenário atual de virtualização voltada tanto para servidores quanto para desktops. E quanto isso tem contribuído para as empresas na melhoria de seus processos e na melhoria de sua infraestrutura. Bom, começando então, aqui a gente relaciona de uma forma bem resumida os temas que a gente vai estar falando hoje, que é o que é virtualização, quais são as tendências dos cenários de virtualização, quais os tipos de virtualização que existem atualmente, quais são os benefícios aplicados de uma forma direta às organizações, um comparativo entre nuvem e o conceito da virtualização, e quais são os players mais utilizados aí na virtualização de servidores e quais são os players mais utilizados ou que possuem aí produtos no quadrante líder para virtualização de desktop. Bom, primeiramente, vamos falar do conceito de virtualização. O que significa virtualização? Eu tirei algumas informações de algumas fontes, e a primeira delas é da Wikipedia, onde a virtualização é o meio para esconder as características físicas de uma plataforma computacional, mostrando um hardware virtual emulando um ou mais ambientes isolados. Na verdade, então, nós temos toda a parte de hardware, quer seja storage, quer seja ativos de rede, servidores, a camada de virtualização, ou a camada que se cria sobre a plataforma de hardware, é uma camada que abstrai todo esse contexto hardware e entrega para aplicações ou para sistemas operacionais em formatos, vamos dizer assim, conforme uma configuração estabelecida. Então, essa abstração total do hardware se chama a infra de virtualização. Olha esse conceito da VMware, que é um dos principais players nessa área. É uma plataforma única para resolver uma série de desafios para ambientes e usuários diferentes. Ela vem para resolver problemas como consolidação de servidores, como continuidade de negócios, questões relacionadas ao Green IT ou a TI verde, gerenciamento simplificado. Então, para a VMware, a parte de virtualização ela já vem para resolver problemas. Esse é o conceito, onde também se cria uma camada acima do hardware, que abstrai totalmente o hardware e entrega soluções, conforme esses itens já sinalizados e muitos outros que normalmente nos dias de hoje são desafios. Olha um conceito também de virtualização, esse como fonte da Microsoft. Virtualização é o isolamento de um recurso computacional de outros. Pegando aqui um conceito tradicional, que é o chamado stack de software tradicional. A gente tinha aplicativos instalados em hardware e SOs específicos, uma interface totalmente vinculada a um processo, um sistema operacional atribuído a um hardware específico, armazenamento atribuídos a locais específicos, rede atribuídas a locais específicos. Percebe-se que no sistema tradicional está muito atrelado ao hardware.
quer seja aplicativo, quer seja SO, quer seja armazenamento ou quer seja rede, tudo atrelado ao hardware. Já no conceito virtual, onde é o isolamento de componentes pela infra de virtualização, nós já temos aplicativos virtuais, qualquer aplicativo, em qualquer computador, de acordo com a demanda. Apresentação virtual, existe uma camada de apresentação separada totalmente dos processos. As máquinas virtuais, o SO pode ser atribuído a qualquer estação de trabalho ou a servidor. O armazenamento virtual, armazenamento e o backup via rede, ou seja, você não precisa estar atrelado a um hardware específico. Rede virtual, você também cria uma abstração da sua rede, podendo emular várias redes dentro de um único ambiente. Portanto, a virtualização ela resulta em uma utilização mais eficiente de recursos e permite uma maior flexibilidade e gerenciamento de mudanças também de uma forma bastante simplificada. Aqui nós mostramos os conceitos, tanto o conceito genérico, pela Wikipedia, tanto o conceito de um player, VMware, e o conceito Microsoft. Mas ambos trazem essa questão, que virtualização nada mais é do que uma abstração do hardware e a entrega de um cenário ou de um ambiente de acordo com o que é desejado, quer seja pelo sistema operacional, quer seja pelas aplicações. Quais são as tendências? Veja o que a mídia, de alguma forma, traz sobre os conceitos de virtualização. Essa primeira aqui, que virtualização cresce 80% nos últimos 3 anos, diz pesquisa. 44% das empresas elaboram um projeto de virtualização com o propósito de reduzir custos referentes à energia elétrica, redução de espaço e a compra de equipamentos. Uma mensagem forte, e aqui falando inclusive de quais são os principais propósitos de uma virtualização para algumas empresas. Energia, redução de espaço e redução na compra de equipamentos. Aqui pela Computer World, a versão beta do Windows Server 8, hoje já com o nome definitivo, que é o Windows Server 2002, fortalece ainda mais os conceitos de virtualização. Outra, solução de virtualização de desktop é a escolhida como uma das tecnologias do ano, isso para 2012. Ou seja, está mostrando o que é, quais são algumas das razões de adesão de algumas empresas, quais são as tendências aqui dos players e qual é o foco maior ainda para esse ano. Veja também essa sinalização aqui, que eu acho que ela está muito atrelada a esse mundo virtual. Primeiro, nós temos na atualidade uma explosão de equipamentos, como smartphones cada vez mais poderosos, tablets ou outros devices mais portáteis, cada vez mais leves e que permite as pessoas utilizarem de qualquer lugar, a qualquer momento. Nós temos múltiplos sistemas operacionais. O Android é uma realidade hoje e ele já representa mais de 50% do mercado desses devices de pequeno porte. Nós temos a computação na nuvem. Em 2012, 83% das empresas vão adquirir alguma coisa relacionada a SaaS, ou seja, algum serviço, algum software como serviço via nuvem. Nós temos a questão da consumerização. O que significa consumerização? É a utilização desses devices que, a maioria das vezes, é de uso pessoal, quer seja um smartphone, quer seja um tablet ou outro device, para dentro das organizações. Ou seja, quando você começa a trazer isso para dentro das organizações, isso é o conceito de consumerização. E ele acaba sendo um desafio para as empresas de como conviver com esses devices em seus ambientes, na sua infraestrutura.
Outra questão é os usuários cada vez mais remotos. Acredita-se que até 2013, um terço da força de trabalho estará já no conceito remoto, ou seja, trabalhando aí dos seus home offices ou de outros pontos remotos. Então, tudo isso daqui, não só as mensagens diretas de virtualização, como essas novas tendências, leva tanto a mídia quanto os principais vendors dessa área a acreditar que a virtualização ela vai ganhar cada vez mais espaço dentro das organizações, justamente para poder resolver a maior parte desses problemas. Bom, quais os tipos de virtualização que existem? Aqui eu procurei ilustrar alguns, mas, na verdade, cada dia que passa aí surgem outros, então isso não é estático, possivelmente no futuro vamos ter muito mais aqui. Mas hoje, pelo menos os principais, nós temos as virtualizações relacionadas a servidores, relacionadas a storage, a rede, a gerenciamento, a apresentação, aplicativos e desktops. Nesse nosso evento, nós vamos estar focando o servidor, virtualização de servidor e virtualização de desktop. Em outros, a gente pode estar falando sobre outros temas. Bom, como está então a virtualização hoje? A virtualização ela protege o software da variabilidade do hardware, compartilhamento seguro de recursos, agilidade na implementação e redistribuição de softwares. Isso é alguns dos, vamos dizer assim, das principais visões para a virtualização. Protege, então, de problemas relacionados a hardware, permite um uso cada vez mais seguro de todos os recursos e, com isso, maior disponibilidade e facilita muito o provisionamento de novos recursos. Quais são, então, os benefícios diretos? Requer um hardware de menor capacidade, menor consumo de energia e também uma ocupação de espaço cada vez menor. Facilita as questões relacionadas a gerenciamento, onde você passa a gerenciar todo o seu ambiente de servidores através de uma console única, gerenciamento de servidores ou gerenciamento de desktops através de consoles de forma bem mais simplificada. Permite um provisionamento bem ágil de novos recursos. Por exemplo, o setor financeiro requer uma nova aplicação e essa nova aplicação vai precisar de um novo ambiente. No passado, era necessário uma nova aquisição de um servidor, uma implementação de um ICO, um banco de dados, às vezes, específico, para que fosse disponibilizado para o uso daquela aplicação. Hoje, com o conceito da virtualização, rapidamente você cria no seu ambiente virtual uma nova máquina, provisiona, através de alguns templates, os SOs, e também bancos de dados, ou aponta para bancos de dados centralizados, e em poucos minutos já está liberado o recurso lá para o seu setor financeiro. Permite também a alta disponibilidade de aplicações. Com uma certa facilidade você consegue fazer uma migração, em muitos casos até de uma forma automática, de uma máquina virtual que pode estar rodando num hardware e que, por algum motivo, precisa ser transferido ou precisa migrar de um hardware A para um hardware B. Então, esse ambiente ele permite essa facilidade e de forma que os usuários, o impacto para os usuários é mínimo. A imagem aqui ela ilustra bem isso. Se eu tenho uma aplicação rodando numa máquina virtual, através de no caso aqui, um PowerEdge, e por alguma necessidade eu preciso migrar essa aplicação para um outro PowerEdge, basta que eu tenha algumas ferramentas ou uma interação direta, eu consiga migrar tudo que está nessa máquina virtual
migrá-la de um servidor A para um servidor B, normalmente via uma ação. Só um minuto, por favor. Ok, vamos continuar. Quais são os benefícios do VDI? VDI é um conceito utilizado para virtualização de desktop. É o Virtualization Desktop Infrastructure, ou seja, alguma coisa relacionada à virtualização realmente de desktops. Quais são os ganhos com o ambiente de VDI? Você passa a ter um gerenciamento centralizado, onde você gerencia o físico e o virtual através de uma única console. Você passa a ter um gerenciamento de todo o ciclo de vida das suas estações de trabalho. Aumenta a segurança e a conformidade. Você tem dados que são sempre bloqueados no seu data center, ou seja, evita a perda de dados ou retirar dados do seu ambiente. Maior conformidade através dessa centralização. Você passa a ter acesso em qualquer lugar, para qualquer dispositivo conectado. Acesse áreas de trabalho em qualquer dispositivo. Possibilite experiências de desktops avançados em máquinas de pequeno poder de processamento, como Team Clients e alguns computadores mais antigos, ou até mesmo através de alguns tipos de smartphones, ou através de alguns tipos de tablet. Você pode ter a experiência de desktops realmente com alto poder de processamento, mesmo em máquinas de pequeno poder. E a maior continuidade de negócios. Continuidade de negócios no nível de data center, para estações de trabalho. Ou seja, você consegue disponibilizar toda uma infraestrutura que é altamente disponível, ou seja, que evita problemas de falhas de hardware individuais, porque você está num ambiente de data center, onde existe contingenciamento, onde existe grande poder de processamento, onde existe já no breaks estabilizados, que garantem ali a disponibilidade do ambiente. Você leva todos esses conceitos também para a estação de trabalho. A estação de trabalho passa a ter usufruir de todas essas vantagens. A solução mais rápida de falhas de estação, ou seja, se vier a ter qualquer tipo de problema, você simplesmente migra de um servidor A para um servidor B e você tem o seu ambiente de estação de trabalho rodando da mesma forma. Então, tudo isso são benefícios desse novo conceito que é a virtualização de desktops. Agora, um comparativo entre virtualização e cloud computing. Cloud computing nada mais é do que a computação em nuvem. E aqui, nessa primeira parte aqui desse texto, ele sinaliza bem para a gente o que significa isso. Computação em nuvem está intimamente relacionada com a virtualização e pode ser considerada a versão nas nuvens dessa tecnologia. Ou seja, tudo que na verdade é ofertado pela nuvem, ou pelo menos a maioria dos serviços, dos softwares e sistemas que são ofertados na nuvem, eles estão rodando em ambientes virtuais, até para poder utilizar de uma forma mais eficiente de toda a infraestrutura disponibilizada. Então a gente percebe que a nuvem ela vai ser uma extensão das empresas. Assim como você pode ter o seu ambiente interno já virtualizado, provendo de alguns serviços para os seus usuários, você vai contar também com a infraestrutura da nuvem para poder complementar alguns serviços. Então, hoje o usuário acessa um ambiente virtual local. Se, por exemplo, for necessário novos serviços ou uma extensão dos serviços que ele está utilizando na rede local,
ele pode buscar isso aonde? Ele pode buscar na nuvem, de forma que o usuário, para ele, é transparente se vai estar rodando local ou se vai estar rodando lá. Então, virtualização e cloud computing estão intimamente ligadas. A nuvem não funciona ou não funcionará de uma forma adequada se não utilizar o conceito da virtualização. Quais são os principais players de virtualização para servidores? Olhando aqui pelo quadrante mágico lá do Gartner, a gente percebe que entre os líderes estão o VMware, tanto nas questões de tecnologia, que são os visionários, quanto na questão de mercado ou de capacidade de execução. Então, VMware é um dos principais players dessa área. Temos ainda como principais, que estão lá no quadrante dos líderes, a Citrix, com as suas plataformas, principalmente a plataforma ZenServer para servidores, que ela se encaixa bem em termos de tecnologia, mas em termos de fatias de mercado, ou de capacidade de execução no mercado, ela é um pouco menor. E temos a Microsoft, que tem um pouco menos de tecnologia relacionada, mas que tem uma boa fatia de mercado. Esses são os três principais. Mas temos também a Oracle, a Red Hat, paralelos. Eu particularmente não conheço essa empresa, não conheço desses sistemas. Mas o importante é quais são os líderes: VMware, Microsoft e Citrix. Isso para servidores. E para desktops? São os mesmos. Na parte do Citrix, ela possui uma plataforma que é o chamado ZenDesktop, ou Zendesk, e ele é um dos principais produtos dessa área de virtualização de desktops. Na parte do VMware, temos o VMware View, que é o produto da VMware, então, para desktop. E na Microsoft, nós temos o Desktop Virtualization. Ou seja, os mesmos de servidores são os mesmos, então, para desktop. A diferença é que, para servidores, o VMware ele tem uma fatia maior de mercado. Para desktops, é percebido que o Citrix Zendesk tem uma boa aceitação de mercado. Ele tem uma fatia maior de mercado também. Quais são os diferenciais? Dell, que é um dos nossos principais parceiros, e Campelo para esse mundo da virtualização. Tanto a Dell quanto a Campelo, nós somos isentos quanto à solução de virtualização. Ou seja, nós desenhamos o que o cliente precisa e o que melhor se aplica a ele nas questões relacionadas a custo-benefício. Então, nós podemos levar soluções baseadas em VMware, podemos levar soluções baseadas em Microsoft, com Hyper-V, ou o Desktop Virtualization. Podemos levar soluções da Citrix. Então, nós vamos avaliar a necessidade e qual é a melhor plataforma para aquela necessidade. Quais são alguns dos diferenciais da Dell para a virtualização? Primeiro, em termos de visão. A Dell, o foco dela para a virtualização é simplificar a tecnologia, ser cada vez mais rápida, que permite uma execução cada vez melhor e que seja cada vez mais escalável, ou seja, que dê possibilidades de crescimento, com um foco em recuperar o tempo, diminuir o tempo, diminuir os investimentos e dar mais tempo às pessoas. Que as pessoas em si elas consigam ter uma vida melhor, com menor esforço. Para isso, para atingir esses objetivos, a Dell busca alguns parceiros, uma vez que ela é um fabricante, um
mais voltado para hardware, mas ela está muito próxima dos principais players de mercado e faz alianças cada vez mais estratégicas para poder atingir os seus principais objetivos. Então, ela cobre todas as etapas de um processo de virtualização, desde o seu planejamento, a parte de deploy, que é a parte de implantação, a parte de proteção, de monitoramento e de controle. Então, cobrindo todas essas etapas de um processo de implantação, aí ela busca parceiros para poder complementar a sua solução em todas essas etapas. E aqui estão alguns dos principais parceiros que ela utiliza. Em termos de tecnologia, quais são alguns dos diferenciais da Dell para a virtualização com foco na tecnologia? Primeiro, a questão da consolidação de servidores. É o objetivo dela produzir servidores que comportem cada vez mais máquinas virtuais. É o objetivo produzir gerenciamento, ou criar facilidades de gerenciamento cada vez maiores para esse ambiente virtual. As questões relacionadas à energia, ou seja, produzir hardwares que cada vez mais tenha um consumo menor de energia e que suporte cada vez mais máquinas. As questões relacionadas a backup, como fazer as questões de consolidação de backup. A preocupação com a continuidade de negócio, como que você pode rapidamente disponibilizar um outro ambiente para a produção, aí trabalhando com os chamados site backup, ou seja, criar ambientes idênticos em outra localização física, que permite com uma certa facilidade você suportar todo o teu ambiente de produção numa situação de desastre. Para entregar tudo isso, ela provê de algumas tecnologias de uma forma bem direta em seus hardwares. Uma delas é o Flex Main Bridge, que é uma exclusividade da Dell, essa tecnologia, e permite o acesso de até 32 slots de memória. Isso significa que você possui uma alta capacidade ou uma alta densidade de memória num único hardware, permitindo com isso agrupamento de máquinas virtuais em poucos hardwares. Também a tecnologia de virtualização à prova de falhas da Dell, que elimina um ponto único de falha com a implementação de módulos SSDs duplos internos. Ao invés de utilizar discos internos nos hardwares, já se utiliza os discos de estado sólidos. E de forma dupla, inclusive, com o RAID 1, justamente para poder dar maior disponibilidade para esses ambientes. Haja visto que os hardwares normalmente são os componentes que maior têm incidência de problemas num hardware qualquer. Os hardwares do tipo HDs, é claro. Aqui um pouquinho do portfólio dela, só para a gente poder ver como está estruturado e quais são as capacidades de endereçamento desses hardwares hoje. A gente tem servidores de 1U, que suporta 2 sockets, e hoje já de 8 núcleos, cada socket ou cada processador, podendo endereçar até 768 GB de memória RAM. Ou seja, um único hardware de 1U apenas, com capacidade de endereçamento de 768. O que significa isso daqui? Se você estiver trabalhando com servidores que demandam de muita memória e pouca capacidade de armazenamento, você pode colocar uma quantidade muito grande de máquinas virtuais em um único servidor. A gente já viu algumas informações de que tem empresas utilizando de 20, 30 ou até 50 máquinas virtuais rodando em um único hardware como esse.
Imagine, se botar 50 hardwares ou 50 máquinas virtuais, 50 servidores, rodando em um único hardware de um U. Outras opções. Um hardware de 2 U's, com 2 sockets, com 8 núcleos de processamento cada processador, né? Também endereçando 768. A diferença aqui é que ele tem mais capacidade de I/O. Um outro hardware, também de 2 U's, mas esse já com 4 sockets, podendo ser de 8 núcleos cada, endereçando a 1 tera. Ou um outro hardware de 4 U's, com 4 sockets, de 8 núcleos cada, podendo endereçar 2 tera. Percebe a capacidade desses hardwares e o quanto é possível agrupar de máquinas virtuais dentro desses ambientes, quer sejam máquinas virtuais que tenham grandes demandas de RAM, ou quer sejam máquinas virtuais que têm grandes demandas de processamento também. Tudo dá para acomodar nesses ambientes. Um outro tipo de solução é as soluções baseadas em blades. Dentro de um único chassi, você pode colocar até 16 lâminas de servidor, ou blade server, com suporte a 2 sockets, aqui de 6 núcleos, mas já existe novas versões que estão suportando 8 núcleos. E aqui com endereçamento em cada lâmina de 288 GB de memória, mas já existem lâminas que estão endereçando também 768. Ou seja, dentro do único chassi de blades, eu consigo colocar 16 servidores físicos. E cada servidor físico pode suportar uma quantidade muito grande de máquinas virtuais. Percebem a capacidade dessa infraestrutura? Ou seja, quanto que eu consigo agregar aqui de servidores virtuais? Outro elemento normalmente muito utilizado no ambiente virtual são os storage. E aqui a gente tem alguns dos modelos que estão no portfólio Dell. Um deles é um storage de 2U, podendo endereçar até 21,6 terabytes de dados, com 2 interfaces 10 GB Ethernet, numa SAN iSCSI. Ou seja, consigo também endereçar num único dispositivo, num único chassi, até 21,6 tera, ou seja, uma quantidade de armazenamento muito grande e com uma banda de acesso muito rápida. Nós estamos falando de duas interfaces de 10 GB Ethernet. Ou poderíamos ter outro módulo, outro chassi, também de 2 U's. Aqui, se eu não me engano, acho que tem eu acho que é de 4 U's esse modelo. Mas podendo endereçar 78 tera com 2 interfaces 10 GB numa SAN iSCSI. Existem outros modelos onde você pode fazer um mix entre tecnologias de HDs SAS, SATA ou SSD, que é a nova tecnologia, e as tecnologias de protocolos de uma rede SAN, iSCSI, Fiber Channel over Ethernet, tudo através de um único chassi. Isso aqui a gente gera também o chamado armazenamento inteligente. Ou seja, todo um portfólio de storage, né, para armazenamento de dados, que é muito utilizado nesse ambiente de virtualização, em conjunto com esses servidores. Além de servidores e além de storage, tem um outro elemento que é muito importante nesse contexto, que são os switches, que vão permitir ou vão dar flexibilidade para uma configuração da SAN e também para o core de redes. Aqui nós temos alguns dos switches possíveis que pertencem ao portfólio da Dell. Um deles é um switch de Layer 3, da camada 3, com 24 portas de 10 gigabit Ethernet, com backplane de 480 gigabits por segundo, ou seja, um dispositivo de alta performance, muito utilizado numa rede SAN, principalmente as iSCSIs. Outro, nós temos aqui um elemento que é o da Force 10, também Dell hoje,
que suporta 32 portas de 40 gigabit Ethernet, também no nível de camada 3, com backplane de 2.5 terabits por segundo. Ou seja, um ativo que tem uma capacidade altíssima de throughput. Tem também chassis para suportar lâminas de switches. E aqui nós temos um exemplo, uma possibilidade que é um chassi que pode suportar 1.260 portas gigabit Ethernet ou 224 portas de 10 gigabit Ethernet na camada 3. Ou seja, o portfólio Dell ele é bastante vasto e ele procura cobrir todos os requisitos para a construção de uma infraestrutura ideal para a virtualização. Quer seja a nível de servidores, quer seja a nível de storage, quer seja a nível de network utilizada nesse ambiente. Vale a pena conferir que realmente está muito bom esse portfólio Dell, com muita tecnologia embarcada e muito orientado aos requisitos para virtualização. Bom, era essa mensagem que eu tinha para poder passar para vocês. Vamos agora aí a algumas dúvidas que vocês possam ter tido aí durante essa nossa fala. Fernandinha, você está com tem algumas perguntas aí? Sim, Wilson. Tem a primeira aqui. A virtualização marca uma nova era para a TI? Sim, a virtualização é uma nova onda, assim como nós tivemos a primeira, que foi o advento dos mainframes, né? Em seguida dos PCs, depois de redes locais, internet, e agora nós temos a nova onda, que é a onda da virtualização, e que ela vai permitir a desconexão total entre aplicações e hardwares, podendo usar de ambientes internos ou de ambientes externos de uma forma totalmente transparente para os usuários. Então, ela é uma nova onda, é uma nova era dentro desse contexto, e que acreditamos que vai ter adesões aí cada vez maiores pelas empresas no curto prazo. Ok. Tem uma pergunta aqui do Alisson. Ele está falando que a virtualização do servidor é uma realidade. E aí ele está questionando, e a virtualização de desktops? Bom, a virtualização de servidores realmente é uma realidade, ela já vem sendo adotada por boa parte das empresas já há algum tempo, e também em empresas de qualquer tamanho, quer seja a pequena empresa, ou a média, ou a grande empresa, já vem adotando, ou pelo menos já tem algum tipo de projeto para servidores, para virtualização de servidores. Quanto à questão do desktop, que é um modelo novo, ele ainda está, vamos dizer assim, em estudo por boa parte das empresas. Ainda não há uma presença maciça aí no mercado, em termos já de soluções implantadas, mas percebe-se que muitas já estão em fase de homologação ou em fase de planejamento para um futuro de curto prazo fazer as suas implantações. Ela traz ganhos também muito significativos, principalmente ganhos de TCO, no sentido de redução de esforço, de maior disponibilidade, de facilidade para adequar a essa nova realidade, que é de consumerização, de devices novos, de trabalho remoto. Então, ela vai atender muito bem essas novas exigências dos dias de hoje. Ok, acho que você já respondeu uma outra pergunta que tem aqui. Qual a grande vantagem da solução de desktop? Realmente. A grande vantagem com relação à questão de todas essas possibilidades, de resolver esses problemas do dia a dia de hoje. Ou seja, você tem problemas com relação à consumerização, como já citado, mas vamos reforçar.
desses novos devices e dessas novas necessidades de trabalho, que é o remoto, que é a nuvem, e a solução de virtualização de desktop, ela vem realmente para poder resolver esses conflitos. E por isso acreditamos que vai ter uma aceitação muito grande pelas empresas e de qualquer porte. Então, vale a pena ter um olhar bem específico também para esse tipo de solução. Ok. E como evoluir com o projeto de virtualização, Wilson? Olha, primeiramente, verificar como é que está o seu ambiente. Você tem que conhecer, mapear bem o seu ambiente. Você tem que entender bem das necessidades da sua empresa e, à medida que for ter novas necessidades, quer seja necessidades de redução de esforços, quer seja necessidade de uma redução menor, de uma redução do consumo de energia, de uma redução de espaço físico, vale a pena pensar nessa solução. E como fazer? É bom buscar no mercado alguns parceiros, e principalmente parceiros que têm por trás players ou fabricantes aí que trazem tecnologias, e principalmente tecnologias que são mais abertas, não tanto proprietárias. Isso vai ajudá-los a fazer, a desenhar um projeto de virtualização bem orientado à questão do custo-benefício para a sua organização. Então, ou seja, necessidade, busca de parceiros confiáveis que tenham players por trás, ou fabricantes por trás, que tenham essa visão, uma visão mais orientada à necessidade, e não de forma muito proprietária, e sim de um padrão mais aberto. Ok. Tem uma outra pergunta. Quais as estratégias da Dell e da Campelo para a virtualização? Bom, da Dell, a gente viu aqui uma série de visões totalmente orientadas para esse mundo de virtualização, e todo o foco hoje de desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento relacionados aos hardwares ou aplicações junto a seus parceiros, é voltado para a virtualização. A Campelo em si, ela foca toda a equipe e a capacitação da sua equipe direcionada para esses ambientes virtuais, dos principais players, ou dos players líderes pelo quadrante mágico. A nossa abordagem com o cliente é totalmente orientada a esse ambiente de virtualização, sempre destacando os benefícios e o que pode realmente trazer de reduções para as organizações. Então, ou seja, esse conjunto de visões do fabricante, visões da Campelo como um parceiro para levar a mensagem ao mercado, toda essa estratégia é para poder buscar e levar cada vez mais a mensagem da virtualização como sendo uma infra que vai trazer benefícios de uma forma significativa para todos. Ok. Wilson, a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui. Então, em nome da Campelo, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Em breve a gente vai ter outro seminário aí e a gente conta com a participação também. Obrigada, viu, Wilson? Bom, pessoal, ok, Fernanda. Aí na tela estão os meus dados. Caso precisarem de alguma informação, se tiverem algum outro tipo de dúvida, fique à vontade em estar, quer seja passando e-mail ou ligando, que a gente puder ajudar, estamos aí à disposição. Se precisar marcar uma visita para uma conversa um pouco mais orientada para as necessidades, também fique à vontade. Pode contactar a gente, que a gente vai estar direcionando para os farmers, que são os nossos consultores, que poderão estar visitando, e a gente provavelmente vamos estar juntos. Muito obrigado a todos.